Olá, mamães e futuras mamães! Bom, gente, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, que foi um vídeo muito pedido, como vocês já puderam ver aí pelo título, né, do vídeo. Vou falar hoje sobre a amamentação. Eu já tinha gravado esse vídeo uma vez, mas infelizmente eu acabei apagando ele sem querer aqui no meu celular, então agora eu tô gravando de novo. O outro vídeo ficou muito grande, então nesse eu vou tentar ser mais rápida pra não ficar tão grande assim. E vou contar pra vocês a minha experiência, tá bom, gente? Não é que vai acontecer com todo mundo como aconteceu comigo, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês e espero que vocês gostem aí de saber da minha experiência. Bom, o Davizinho tá aqui do meu lado, brincando na cadeirinha dele, então se vocês ouvirem algum barulhinho vai ser ele, e talvez em algum momento também eu precise parar pra poder dar atenção pra ele. Tá bom, gente? Então vamos começar. De vez em quando também eu vou olhar aqui pra baixo, porque eu anotei alguns tópicos no celular, pra eu não esquecer de falar aqui pra vocês. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sempre tive o sonho de amamentar, né? Desde antes de eu engravidar, eu sabia que quando eu engravidasse eu queria amamentar meu bebê. Então esse era um sonho pra mim, né, na questão da maternidade, que eu pudesse amamentar. Então a minha história com a amamentação começou, né, bem antes de eu realmente amamentar. Durante a gravidez, eu percebi que lá pro 7º mês, 6 meses e meio mais ou menos, o colostro já estava sendo produzido pelo meu corpo. De vez em quando, assim, eu via... Aí, já começou. De vez em quando eu via vazar um pouquinho de colostro, assim, no meu sutiã. Então eu fiquei super feliz com isso, porque aí eu já sabia, né? Falei, ai, que bom, então isso é sinal de que eu vou ter leite, né? Não vou ter problema com isso. E eu fiquei muito feliz, né? Com essa questão do colostro já ter nascido antes. Bom, e aí quando o Davi nasceu, como vocês sabem, ele nasceu de 35 semanas. Que foi, meu bem? Toma, girafinha, toma. E por causa disso, o Davi não pôde, né, mamar no meu peito durante a primeira hora de vida. Essa era a minha vontade, mas infelizmente ele teve que ir para incubadora, né, para observação. Ele não precisou ficar entubado nem nada disso, mas eu acho que ele teve que fazer um banho de luz e não veio imediatamente pro meu colo. Ele veio pro meu colo só depois, quando eu já tava no meu quarto. Não lembro exatamente quanto tempo demorou, mas foi mais ou menos umas 2 ou 3 horas, né, que ele ficou longe de mim. Infelizmente, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas também não deu para ele amamentar aí nessa primeira hora de vida. Aí o que a enfermeira fez? Ela veio e pediu para que eu fizesse a extração manual, né, para que eu ordenhasse manualmente o meu peito para poder tirar o colostro, para eles darem para ele lá na incubadora. E aí eu me surpreendi com a quantidade que ela me pediu. Foi assim, gente, menos de um dedinho, assim, ó, meu dedo é bem pequenininho. Foi tipo metade disso que ela me pediu, e ela falou que o estômago do Davi era muito pequenininho, que ele não comportava muito. Então, ela me pediu bem pouquinho mesmo, gente, mas eu lembro que o Jonathan até me ajudou, assim, mas pra sair uma gotinha de colostro, meu Deus, que sacrifício pra sair aquela gota, mas assim, eu tava fazendo ali com amor, com carinho, porque eu queria, né, que o Davi tivesse ali aquele colostro, porque a gente sabe que tem muito anticorpos, né, pra criança, e é muito importante esse colostro pra eles. E aí, então, ela pediu para eu ordenhar manualmente, eu tirei aquela quantidade que ela me pediu e ela levou lá pro Davi. Só que aí, quando eu voltei pro meu quarto e o Davi, eles me entregaram o Davi, tinha lá no quarto um painel escrito, né, os horários que eu tinha que amamentar. Por exemplo, se eu fosse amamentar com a fórmula, eu tinha que amamentar o Davi de 3 a no máximo 4 horas, né? De 3 em 3 horas, não ultrapassando 4 horas. E se eu fosse amamentar no peito, de 2 em 2 horas, não deixando ultrapassar 3 horas. E aí o que aconteceu? O Davi chegou no meu quarto, já era tarde da noite, na verdade, não sei, acho que era umas 9 horas da noite. E aí eu logo quis amamentá-lo, mas o Davi, gente, ele dorme demais. O Davi não é aquela criança que suga rápido, ele assim é mais preguiçosinho, sabe? Ele mama um pouquinho, aí ele descansa, ele pensa na vida, ele é assim. Então quando ele chegou lá no meu quarto no hospital, o Davi só queria saber de dormir.
E aí a enfermeira falou bem assim pra mim que eu não podia deixar de amamentar o Davi, que ele não podia deixar de se alimentar, porque senão o médico não ia dar alta pra gente ir pra casa, senão ia ter que ficar muitos dias no hospital até que ele pegasse peso. E aí eu fiquei meio com uma paranoia nisso e eu tentei amamentar o Davi e não consegui. Como lá no hospital tinha uma enfermeira responsável por mim e uma enfermeira responsável pelo Davi, eu liguei para a enfermeira responsável por ele achando que ela poderia me ajudar com a amamentação. Mas, gente, infelizmente a enfermeira era assim, muito despreparada e também não tinha boa vontade para poder me ajudar. E aí, então, ela tentou, assim, me dar uma ajuda, mas eu vi que ela não tava com muita boa vontade, o Davi não queria acordar, a gente abria a boquinha dele e colocava meu peito, né, dentro da boca dele, mas ele não sugava de jeito nenhum, ele tava, assim, num sono super pesado. E aí eu comecei a ficar preocupada com aquilo, porque depois ela foi embora, eu tentei várias outras vezes, né, acordar o Davi, colocar ele no meu peito, tirar a roupinha dele, fazer de tudo pra ver se ele mamasse, igual eu já tinha lido, e ele não mamava de jeito nenhum. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque já tinha passado muito tempo que ele estava no meu quarto sem mamar. E aí a enfermeira veio e falou bem assim, que então era para eu tentar dar a fórmula para ele. Nem a fórmula eu consegui, assim, o biquinho da mamadeira que tinha lá, eu não consegui colocar na boca dele, porque ele não abria a boca de jeito nenhum. E aí a enfermeira veio assim, sabe, até com uma agressividade, eu não gostei do jeito que ela fez, enfiou, sabe, com toda a força, assim, a mamadeira na boquinha dele. Aí eu acho que o leite começou a cair na boca dele e ele começou a engolir o leite. Ah, que foi? E aí, gente, foi aí que o Davi começou a mamar leite, a mamar fórmula, e ele começou logo na maternidade. Quando eu saí da maternidade, já muito frustrada, né, pelo Davi não ter mamado na primeira hora de vida, pelo Davi também não ter mamado no meu peito enquanto eu estava lá, fiquei 3 dias lá. O que, meu amor? Fiquei 3 dias lá tentando amamentar o Davi, não consegui. Inclusive, uma especialista de amamentação foi no meu quarto, mas só que ela não me atendeu lá. Ela marcou pra mim uma visita para depois, quando eu já estivesse em casa, para eu ir lá no departamento de amamentação. E ela somente me ensinou a usar a bombinha, que foi uma bombinha que eles me deram, vou mostrar aqui rapidinho, essa bombinha manual. Depois eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês. Ela me ensinou a usar essa bombinha e também uma bomba elétrica que eles me emprestaram posteriormente. Daqui a pouquinho eu vou falar disso pra vocês. E aí, então, eu saí muito frustrada lá da maternidade com essa situação toda. E quando eu cheguei em casa, gente, a mesma coisa. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer o Davi mamar no meu peito. E aí, o que acontecia? Eu ia com essa bombinha que eu mostrei pra vocês manual, eu ia tirando o colostro, colocava na mamadeira e dava pro Davi. Então, era assim que ele mamava. Ele mamou o colostro, mas não foi no meu peito, infelizmente. Então, ele mamava, não sei, acho que eram uns 10 ml na primeira semana. E aí, foi assim que ele mamou. E mamando fórmula também, não mamou só o meu colostro não, mamava fórmula na mamadeira também. E eu dava o meu colostro, o que eu conseguia tirar, porque na bombinha sai menos do que quando eles sugam, né? E aí, eu muito já insatisfeita com essa situação e tal, muito frustrada, eu fui na especialista de amamentação, num centro aqui, né, de apoio, né, à amamentação. E aí lá, gente, eu fui muito bem atendida, assim, pelas especialistas, sabe? Elas foram, assim, sabe, de uma gentileza, de um amor, de um carinho, sabe? Parecia assim, parecia não, eu tenho certeza que elas amam o que elas fazem, porque elas me atenderam com tanto carinho. Eu vou colocar aqui pra vocês o videozinho do meu atendimento lá. Acho que eu vou parar o vídeo aqui. Chupar, porque recibía su comidita por aquí. Él está aprendiendo todos los And then días. when he stop, Y you go cuando- like this. It touches here for Sí. him to keep on going. That's Você the apertando reminder. aqui, ele vai fazendo mais, ele vai fazendo mais. Porque hay veces que se duerme, pues tú lo tocas y entonces él Quando, continúa. ok. quando Ok? você toca, ele vai continuar. Ay, qué hermosa. He's doing good. And then go over here.
que ahí también Like, be gentle with your breast. sí, Seja suavecito. gentil para quando você fizer o gesto no seu, Con no seu, suavidad, sí. seu seio. Oh my gosh. You see how he's Ai, coisa okay. Hermoso. E aí, gente, como vocês puderam ver aí no vídeo, elas me trataram com muito carinho. Foi um dia, assim, muito, muito emocionante. Eu chorei muito nesse dia, porque foi o primeiro dia que o Davi mamou no meu peito. Ele tinha exatamente 7 dias de vida. Então, assim, eu fiquei muito emocionada e muito confiante nesse dia, depois que eu saí lá da especialista de amamentação. Elas me ensinaram a posicionar o Davi direitinho, o que fazer quando ele dormisse para que ele acordasse e continuasse mamando. Então foi assim, muito bom mesmo. Mas aí, gente, quando eu cheguei em casa, eu comecei a amamentar o Davi exclusivamente no peito, deixei a mamadeira pra lá, e ele começou a mamar só no meu peito. Só que aí o que aconteceu foi que acontece, assim, com a maioria das mulheres, infelizmente, por causa do erro na pega do bebê, que foi que o meu peito começou a ficar muito machucado e cheio de fissuras. Então, o que aconteceu? Primeiro feriu um peito, fissurou um peito e depois fissurou outro peito. E, gente, eu sentia muita dor. Só que acontecia, enquanto o Davi mamava, eu ia lá e quando começava a doer, eu tirava, posicionava ele novamente. E aí ele mamava mais um pouquinho, quando começava a doer, eu tirava e posicionava. Só que meu peito doía o tempo todo e toda hora eu tinha que corrigir o Davi. E mesmo eu corrigindo, ele não acertava a pega. Então machucou muito meu peito e eu comecei a ter muita dificuldade para poder amamentar. Comecei assim, a entrar meio que numa paranoia, assim, de que eu não iria conseguir amamentar o Davi, porque doía muito, eu sentia muita dor, meu peito começou a sangrar. E aí quando eu via, né, o Davi mamando aquele sangue, eu sabia que não fazia mal, mas me dava um desespero por ele e me dava um desespero por mim também, por estar passando por aquela situação. Então, assim, começou que o momento da amamentação para mim não era mais prazeroso, não era um momento prazeroso, era um momento assim de sofrimento, sabe, de dor, que eu só chorava, o Davi chorava querendo mamar, eu chorava porque ele estava querendo mamar, e aí então eu decidi voltar lá na especialista de amamentação, voltei lá de novo, elas viram que eu estava fazendo tudo correto com a pega do Davi, mostrando, aí elas falaram, olha, você tá fazendo direitinho, tenta pra ver se seu peito não vai melhorar. E aí eu continuei, gente, tentando, mas foi assim, piorando, sabe, cada vez mais. O que aconteceu foi que eu voltei a dar mamadeira pro Davi nas madrugadas, porque o Davi começou a dar, assim, quando ele via que eu ia amamentá-lo, ele começava a entrar, tipo, em pânico, se ele chorava, porque o que acontecia? Na hora que eu ia colocar o Davi no peito e ele vinha para poder mamar, eu tirava de tanto medo que eu sentia da dor. Aí eu vinha posicionar ele, na hora que ele vinha abocanhar o peito, coitadinho, eu tirava assim e começava a chorar. Aí ele chorava de fome e eu chorava porque eu não tava conseguindo amamentar e com medo da dor que eu ia sentir. Então foi assim, meio desesperador. E aí eu regredi, comecei a dar mamadeira de novo, igual eu falei pra vocês. E aí aquela situação assim já tava ficando insustentável pra mim. Eu chorava muito, essa situação de não poder amamentar me frustrou demais, não estar assim do jeito, né, que eu sonhava me frustrou demais, então eu chorava muito, eu chorava o dia inteiro, gente, eu chorava na hora de amamentar o Davi, eu chorava depois que ele terminava de amamentar, eu chorava de saber que eu ia ter que amamentar mais na frente, então assim, foi uma situação muito assim, delicada que eu passei. Eu até parei de gravar vídeos, parei de postar foto no Instagram, sumi aqui do canal nessa época, porque eu estava realmente, assim, muito frustrada, muito decepcionada, muito triste por causa dessa questão da amamentação. Aí, quando o Davizinho fez 1 mês, que eu já não tava mais aguentando nessa situação, eu decidi outra vez voltar lá nas meninas especialistas de amamentação, voltei nelas novamente e elas viram que eu estava fazendo tudo correto para a pega do Davi, estava posicionando ele direitinho e tal. Aí elas pegaram e levantaram a hipótese do Davi estar com freio na língua ou com a língua plana. Aí elas pediram para eu marcar uma consulta com o pediatra do Davi, para que ele pudesse analisar, né, com mais assim certeza, porque elas não podiam me dar esse diagnóstico. Então elas pediram para que eu fosse no pediatra do Davi e o pediatra desse um diagnóstico correto sobre isso.
E também nesse dia, como eu não tava conseguindo amamentar, lá com elas não conseguiram posicionar o Davi no meu peito de uma forma que não me machucasse, então elas viram que eu realmente estava passando por uma situação muito desesperadora, então aí elas me deram o bico de silicone, e foi aí que eu comecei a usar o bico de silicone pela primeira vez. Assim, gente, na hora que elas me mostraram, eu já quis abrir a boca assim para poder chorar, porque eu não queria usar o bico de silicone, porque eu já tinha lido algumas coisas na internet de que ele atrapalha um pouco a produção de leite, de que o bebê depois prefere o bico de silicone e não quer mais pegar o peito da mãe. Então eu tinha medo de tudo isso e eu não queria de jeito nenhum, mas eu me vi ali naquela situação, né, com o Davi. E o único jeito dele mamar ia ser com o bico de silicone, porque eu já estava quase desistindo. Se a minha mãe não estivesse aqui, gente, vocês não têm noção, eu ia ter desistido da amamentação, eu tenho certeza absoluta. Minha mãe, assim, foi, nossa, um anjo na minha vida, assim, neste momento, sabe? Porque ela que todo o tempo, sabe, foi assim, minha coach, eu falei aqui, que me ajudou, sabe, que me alegrava nos momentos que eu tava chorando. Então, mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada pela sua ajuda, já agradeci muito, mas vou deixar aqui registrado. Então, aí, o único jeito, né, de eu começar a amamentar foi com o bico de silicone. Então eu voltei pra casa e comecei a amamentar o Davi com o bico de silicone, de novo, exclusivamente, sem utilizar mais a mamadeira. Então não dava mais mamadeira, não dava mais fórmula e só dava o meu peito pro Davi. Mas uma coisa que eu esqueci de falar foi que na primeira vez que eu fui lá na especialista de amamentação, elas me emprestaram uma máquina elétrica de tirar leite, uma bombinha elétrica de tirar leite, porque como o Davi era prematuro, aqui pelo sistema dos Estados Unidos eu tinha direito a uma bombinha de amamentação. E aí elas me emprestaram, né, já que eu tinha direito, então eu não precisei comprar a bombinha, que é mais ou menos uns $100. Aí, gente, elas me emprestaram, né, essa máquina, ficou comigo durante bastante tempo. Eu devolvi recentemente essa máquina lá pra elas. E aí, Timo. Essa máquina me ajudou muito, porque quando o meu peito estava machucado, eu sacava muito leite nessa máquina também, e essa máquina acabou me ajudando. Gente, tudo acontece na hora de eu gravar o vídeo. É impressionante. Então, gente, assim, eu super recomendo, né, essas máquinas elétricas aí, ou então uma bombinha manual para poder retirar o leite quando o seu peito estiver muito machucado, porque isso me ajudou muito também. Uma outra coisa que eu fazia era fazer uma compressa também de água fria para poder colocar depois que o Davi terminasse de mamar. Eu também usei aquela pomada da Lancinoc, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E também eu deixava muito o seio assim pra fora, sabe? Pra respirar. Eu andava em casa com o peito de fora, assim. Era uma situação super engraçada, assim. Minha mãe ficava rindo de mim, mas era o único jeito, porque até a blusa encostando, gente, até eu tomar banho doía, de tanto que machucou o peito. Mas aí voltando, né? Eu comecei então a usar o bico de silicone e comecei a amamentar o Davi exclusivamente no peito novamente. E foi realmente, gente, o que me salvou foi o bico de silicone, assim. Então aí, depois, né, que eu voltei lá da especialista, usando o bico de silicone, eu pensei que eu usaria o bico de silicone só durante uma semana, só que aí quando eu cheguei na consulta do pediatra, né, que elas tinham pedido para que eu marcasse, chegando lá, ele detectou que o Davi não tinha diagnosticou, né, que o Davi não tinha freio na língua, mas ele falou que realmente o Davi estava com um pouco de língua plana, então na parte do fundo da boquinha dele a língua estava bem plana e era isso que estava machucando o bico do meu peito. Então se eu tirasse o bico de silicone ia continuar acontecendo a mesma coisa, só que ele falou que não era necessário que o Davi operasse, né, na verdade assim, eu não entendi muito direito, ele falou que não havia necessidade de fazer uma cirurgia para o caso do Davi. E aí, então, eu decidi que eu continuaria amamentando, então, com o bico de silicone, e assim eu tô até hoje. O Davi tá com 5 meses, vai fazer 5 meses agora na semana que vem, e até hoje eu uso o bico de silicone. Bom, ele realmente não pega mais o meu peito, assim, o bico do meu peito. Se eu tento dar pra ele, ele fica bem nervoso, assim, fica estressado. Mas assim, a minha produção de leite não caiu. O
que acontece é que de vez em quando, gente, me dá umas neuras de que eu tô com pouco leite, que não sei o quê, mas eu acho que isso acontece com a maioria das mães, às vezes a gente acha isso, mas eu percebo assim, que a minha produção de leite cai, não por causa do bico de silicone, mas quando eu deixo de beber muita água, ou quando eu me alimento mal, ou quando eu não durmo direito e fico muito estressada, também cai minha produção de leite. Mas não por causa do bico de silicone, graças a Deus. Só que assim, eu não tô incentivando, tá, gente, o bico de silicone. É melhor que você consiga amamentar com o seu peito, mas se houver a necessidade, não se sinta culpada, porque eu me senti muito culpada tendo que usar o bico de silicone, e isso não vai te ajudar nada no seu processo de amamentação, tá bom? Então, se você precisar, não se sinta culpada por causa disso, não ouça o julgamento das outras pessoas, não, porque tem muita gente, infelizmente, para poder apontar o dedo pra gente, mas para poder nos ajudar, tem hora que não aparece ninguém, né? Só que aí, gente, também tem uma outra parte que quando o Davi ele completou 2 meses, eu comecei a estudar na parte da manhã. E aí o Davizinho começou a beber mamadeira de novo na parte da manhã, enquanto ele tava com o Jonathan. Então ele voltou a mamar mamadeira com 2 meses, mas ele não rejeitou meu peito. O Davi, assim, ele até gosta até demais de mamar, porque ele gosta de ficar, na verdade, chupetando lá. Ele mama e depois gosta de ficar chupetando o peito até dormir. Então eu acho que isso foi uma das coisas que contribuiu para que ele não, soltasse o peito. Agora, no próximo mês, nós vamos começar a introdução alimentar e aí eu vou ver como é que vai ficar essa questão da amamentação. A minha vontade é amamentar ele até quando ele quiser, mas eu não sei como vai ser aí depois que começar a introdução alimentar. Então, gente, essa foi a minha experiência, com a amamentação. Queria falar pra vocês, que foi a minha experiência, como eu disse no início, não quer dizer que vai acontecer com você. Eu sei, que muitas mamães passam por dificuldade com essa questão, assim, de dor e de ferida, mas não desanime, assim, sabe? Como é que eu vou falar? Não desista da amamentação, porque assim, realmente é algo muito prazeroso, sabe? Agora, eu com o Davizinho, depois que passou, esse processo aí de luta e de dor, nós temos, assim, uma aproximação muito grande, é muito gostoso esse momento da amamentação, é muito, assim, recíproco, enquanto nós doamos amor pra eles através, eu falo que o leite é amor, o nosso amor que a gente vai dando pra eles também dão muito amor pra gente neste momento. Então, se você tiver condições de amamentar, amamente o seu bebê, porque ele vai ser muito feliz, você também vai ser muito feliz, tá? É lógico que eu sei também que tem casos de mulheres que não conseguem amamentar. É igual eu tô falando. Não se sinta culpada, porque você vai estar fazendo o seu melhor e o melhor para o seu bebê, entendeu? Então, se você não puder amamentar e dar sua fórmula para o seu bebê, sua mamadeira, não se sinta culpada por isso também. O que você vai fazer vai ser o melhor para você e para o seu bebê, eu tenho certeza disso. Então, gente, agora para poder fechar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês alguns produtinhos que eu usei durante a amamentação, alguns que eu gostei e outros que eu não gostei e alguns que também não fizeram muita diferença pra mim. Então, gente, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é essa bombinha manual. Essa bombinha aqui, eu nunca tinha visto desse modelo. Ela é da Ameda. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu recebi ela lá no hospital, quando a especialista de amamentação foi lá me ensinar a usar. Então, assim, é uma bombinha normal para poder retirar o leite. Aqui coleta, o leite. E aí você posiciona e puxa assim, ó. Ela faz isso. Aí você vai sugando, o leite, ela vai puxando o leite através disso daqui. É muito boa. Eu recomendo muito que você tenha uma bombinha manual, caso você não possa comprar uma elétrica. Às vezes eu até preferi usar a bombinha manual, só quando minha mão começava a ficar doendo de fazer esse movimento aqui, ó. Aí eu parava de usar, mas eu gostei muito dessa daqui. Eu acho que você pode colocar uma força melhor, assim, posicionar ela melhor, não sei, pra não doer, tanto o seu peito. Então eu usei bastante essa bombinha aqui, principalmente nos primeiros dias de vida do Davi, quando eu não tinha a bombinha elétrica. Então essa daqui, se você não tiver condições de comprar elétrica, pode ter certeza que ela vai te ajudar muito e vai suprir as suas necessidades. Uma outra coisa também que eu usei e que eu acho, assim, super, super necessário, gente, é a almofada de amamentação. A minha que eu usei foi essa daqui. Ela é da marca Bop. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês.
Essa marca é uma almofada, assim, muito boa, sabe? Ela é bem robusta, ela é meio altinha, assim. Então, pro Davi, que era muito pequenininho... Então, pro Davi, que era muito pequenininho, pra mim deu super certo essa almofada, eu gostei demais. E assim, ela me dava mais segurança na hora de amamentar, principalmente nas madrugadas, que vocês sabem que a gente sente, assim, um pouquinho de sono. Às vezes, quando a gente, quando não tá muito acostumada a passar as madrugadas acordada, a gente até dá uma cochilada, assim. Então, eu recomendo muito a almofada de amamentação. E depois você pode usar a almofada também na sua casa para o neném brincar quando ele estiver maiorzinho, para apoiar, para ele se exercitar. Então essa almofada é muito boa porque você usa até depois quando passa aí esses primeiros meses, tá? Uma outra coisa também que eu gostei muito, muito, muito foi da minha cadeira de amamentação. Vou ver se eu posto uma foto aqui, em algum lugar aqui do vídeo. Ela realmente, gente, assim, me ajudou muito também. Ela era muito confortável. Lá, quando eu fui na especialista de amamentação, ela até me orientou que eu tivesse mesmo tanto a almofada quanto a cadeira de amamentação. E eu não me arrependo, assim, não foi um item, né? Muito barato, mas eu com certeza, eu ganhei, mas se eu tivesse que comprar, com certeza eu compraria sim a cadeira de amamentação novamente, porque ela me ajudou muito. Então, é um lugar muito confortável, assim, que você fica reservada para poder amamentar o bebê, então isso é muito bom. Então, com certeza eu compraria a almofada de amamentação. Uma outra coisa que eu gostei muito também foi desse protetor de seio aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir ele aqui agora. Ele é da Lancinó. Ele vem assim, é uma caixa, né? Tem várias unidades lá dentro e elas vêm assim, individuais. E aí você abre aqui, ó. Você abre, ela abre assim essa conchinha. Ela é toda de algodãozinho aqui dentro. Tá vendo? E você posiciona assim, aqui tá o seu peito, você posiciona ela assim e ela abraça, sabe? O peito todo assim, absorve o leite que vai caindo assim, né? Com o passar do dia e tal, quando você não tá amamentando. Principalmente nos primeiros dias que o peito ainda não sabe a produção de leite que tem que fazer e acaba às vezes produzindo muito. Outra coisa também legal é que ela tem esse adesivinho aqui atrás, ó. Que aí você prende ela no sutiã de amamentação ou no sutiã normal e ela não fica descendo assim pra cima e pra baixo, sabe? Te atrapalhando assim, aparecendo no sutiã, então é muito bom. Eu tô falando desse porque eu usei no início, né? Eu ganhei esse pacote, também ganhei o pacote desse daqui, que é da marca Nuuk, N-U-K. Mas, gente, esse aqui é horrível, não é bom. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só como ele é rígido, ele não... Se você tentar, por exemplo, que o peito, você tentar fazer isso aqui, ele não fica, ele é duro, ele é um disco, assim, a absorção dele também não é boa, então não recomendo que vocês comprem dessa marca. Compra esse aqui, eu não sei de outras marcas, mas esse da Lancinó é muito bom e esse da Nuuk é muito ruim. Eu custei pra achar porque eu até desfiz, assim, não gostei de jeito nenhum, não adaptei. E outra, quando o meu peito tava machucado, ele era muito áspero, ficava raspando assim, sabe, no meu peito e fazia doer ainda mais, então esse daqui não é bom. Outra coisa que eu usei também foi essa pomadinha aqui da Lancinó, que ela é muito famosa. Deixa eu tentar colocar aqui. Então, gente, eu usei essa pomada aqui, antes até do meu peito machucar eu usava. E depois que o meu peito machucou também, pra melhorar, eu usei. Assim, eu achei que faz alguma diferença, mas não muita diferença. Pra mim, assim, não adiantou muita coisa. O que foi melhor pra mim mesmo foi ficar com o peito assim, não tomar sol, né? Mas ficar com o peito assim, ao ar livre, né? Digamos assim, sem sutiã, sem blusa. Então isso foi o que me ajudou muito. E também fazer compressa de água fria depois, porque a compressa de água quente te faz produzir mais leite, mas a compressa de água fria, ela ajuda assim o bico do peito, né, a se restaurar e também a ficar menos dolorido depois que você amamenta, né? Por último, agora eu vou mostrar pra vocês também o bico de silicone que eu usei, que foi esse, da marca Medela, ele é o 24 milímetros, então é muito bom esse daqui, eu gosto muito dele, então caso você precise de utilizar também.
E ele quis vir, gente, para poder terminar o vídeo junto comigo, para dar um oi para todo mundo aqui, ó. Olha aqui você. Olha lá. Então, gente, é isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês, né, sobre a amamentação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero aí que esse vídeo de alguma forma possa te ajudar e possa contribuir para você nessa questão da amamentação. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Gostaria de pedir, se vocês gostaram desse vídeo, que vocês deem um joinha aqui embaixo como avaliação. Gostaria também de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Dá tchau. Tchau, pessoal.